O Ministério Público do Espírito Santo e a mineradora Samarco, responsável pelas barragens que romperam em Minas Gerais, devem assinar hoje um termo de compromisso socioambiental para fornecimento de água para os moradores capixabas que vivem às margens do Rio Doce, também atingidos pela lama. A busca por sobreviventes na região de Mariana e Bento Rodrigues continua. Ontem à tarde, mais um corpo foi localizado em Santa Cruz do Escalvado, município a 100 quilômetros do local da tragédia. 9 pessoas morreram com o rompimento das barragens. Segundo os bombeiros, 19 ainda estão desaparecidas, 10 funcionários e 9 moradores. A lama também atingiu a cidade de Colatina, no Espírito Santo. Hoje, a mineradora Samarco e o Ministério Público Capixaba devem assinar um termo de compromisso socioambiental para fornecimento de água às populações que vivem às margens do Rio Doce. A nossa intenção é, adotando o parâmetro da Organização Mundial de Saúde, que prevê que para cada habitante por dia seja assegurado 100 litros de água para sua higiene pessoal, para alimentação e para sua própria dessedentação, que efetivamente esse percentual seja assegurado. Ou que, no caso de impossibilidade total, que sejam assegurados parâmetros que cheguem próximos a isso. A Justiça de Minas também determinou que a mineradora Samarco forneça 800 mil litros de água para garantir o fornecimento do município de Governador Valadares por 72 horas. A multa em caso de descumprimento é de R$ 1 milhão por dia. A cidade teve a captação de água interrompida depois que a lama dos reservatórios atingiu o Rio Doce. Foi requerido que a mineradora Samarco trouxesse até o município uma série de providências, de ações para que fosse regularizado, pelo menos a princípio, a questão do fornecimento da água no município. Água esta cuja a captação está suspensa desde a noite da segunda-feira para terça-feira. O IBAMA já adiantou que também vai multar a mineradora em R$ 250 milhões pelos danos ambientais causados. Informou ainda que vai entrar na justiça com uma ação civil pública para garantir que as famílias afetadas sejam indenizadas. As barragens de Santarém e Fundão, em Mariana, se romperam na quinta-feira da semana passada. A correnteza de lama já se deslocou por mais de 100 quilômetros. A presidente Dilma Rousseff e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, sobrevoaram as regiões de Governador Valadares, em Minas Gerais, e Colatina, no Espírito Santo, e anunciaram também a antecipação do saque do Bolsa Família para 3.600 famílias atingidas em Mariana. E a Justiça Federal determinou que a Samarco Mineradora, o IBAMA e os Institutos Ambientais de Minas Gerais e do Espírito Santo adotem várias medidas sobre a lama que atingiu o Rio Doce. Já a Secretaria de Saúde de Minas Gerais enviou 300 doses de vacina contra hepatite B e a mesma quantidade de doses da dupla adulta para atender moradores de Mariana. As empresas responsáveis pelas barragens vão criar um fundo especial para apoiar as famílias. A Samarco garantiu que parte das recomendações do Ministério Público estão sendo cumpridas e que vai oferecer ajuda mensal às famílias atingidas. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Elaine Pérez. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Érica. Nós vimos aí durante a semana a ação imediata dos Ministérios Públicos estaduais e federais também, nos 2 estados atingidos primeiramente por essa lama que escapou da barragem, né? Qual é a extensão do poder do Ministério Público nessas ações emergenciais, nessas tragédias que a gente vê? Fazer acordos, recomendações, entrar com ações na justiça, é isso? Sim. Bom, primeiramente a gente viu uma tragédia assim, de proporções que não víamos há pelo menos 6, 7 anos, né? Então, eu imagino, pelo que eu tenho visto, né, de tudo que tem sido veiculado durante essa semana, que os poderes estão se unindo realmente para, num primeiro momento, minimizar os problemas, né? Então, minimizar mesmo, conseguir abastecer a água de todo mundo, né? Porque a gente está falando de um problema de uma proporção tão grande que atingiu estados, né? 2 estados, 3 estados. Então, foram 2 distritos dentro de Minas Gerais dizimados.
Então, o Ministério Público tem um papel decisivo, claro, nesse aspecto, porque ela tem legitimidade, sim, para entrar com ações civis públicas, principalmente porque a gente está falando de dano ambiental. Então, os danos ambientais, eles estão previstos, a reparação dos danos ambientais, ela está prevista na Constituição. Então, além das nossas leis serem, de certa forma, avançadas nesse tipo de proteção ambiental, a gente está falando de direitos difusos, né? Nesse caso, ainda a gente tem a Constituição que garante todos os tipos de proteção e de reparação, né? Claro, os Ministérios Públicos do Estado também vão se mover nesse sentido, podem e devem e estão fazendo, né, esse tipo de acordos com a Samarco. E a gente tem aqui uma situação ainda peculiar, porque a Samarco, pelo que eu apurei, ela é uma joint venture. Então, ela tem duas empresas parceiras, que é a Vale e a BHP, que é uma das maiores mineradoras do mundo. A gente não sabe ainda exatamente como que se deu o contrato entre essas empresas para constituir. A gente não sabe nem se realmente a Samarco é uma empresa com CNPJ próprio, com leis próprias. E isso vai ter que ser apurado no inquérito. Para saber quem vai ser responsabilizado. Porque danos ambientais, em regra, a responsabilidade ela pode acabar sendo solidária. Não dá para você colocar nas costas de uma pessoa, né? A gente está falando de pessoas mortas, a gente está falando de pessoas que estão perambulando nas ruas. Então, assim... Estou vendo boa vontade por parte da Samarco, mas eu não descarto também que a BHP e a Vale também sejam chamadas. E a gente tem que lembrar que a Vale é uma sociedade de economia mista. Então, ela tem uma participação estadual, do Estado, do governo do Estado, né? O IBAMA entrou com esse auto de infração, pelo que a gente viu nas notícias, né? Eu, pessoalmente, não vi o auto de infração, não tenho conhecimento, mas me parece que foi. Em casos ambientais, inclusive, qualquer secretaria do meio ambiente poderia ter entrado com esse auto de infração, não necessariamente o IBAMA, né? Me parece que o IBAMA tomou essa atitude de cobrança dessa multa. Ações correm nas justiças, na Justiça Estadual e também na Justiça Federal, nesse caso. São o mesmo tipo de ação ou é diferente na Justiça Estadual e na Justiça Federal? A gente está falando de coisas diferentes, né? A gente tem várias discussões, a gente está falando de uma situação bem híbrida aqui, né? Nesse caso. As pessoas que se sentiram prejudicadas, que foram lesadas, elas vão poder entrar com uma ação indenizatória, inclusive de reparação de danos morais e materiais, no âmbito estadual. Num primeiro momento, a ação civil pública que vai ser movida pelo Ministério Público para proteger esses interesses difusos e para proteger a coletividade, ela vai se dar no âmbito federal. Então, a gente vai ter ações em todos os âmbitos. Isso sem considerar as responsabilidades administrativas, porque essa atitude do IBAMA, o auto de infração do IBAMA, é para justamente verificar a responsabilidade administrativa. Então, vai ter ações em todos os âmbitos. O poder público pode ser responsabilizado? Pode. O Estado, até por curiosidade, um pouco antes de entrar aqui no estúdio, eu notei que existe uma lei, inclusive de 2010, de proteção nacional das barragens. Então, quer dizer, o Estado ele tem um poder fiscalizatório e ele deveria, não sei até que ponto ele tem responsabilidade, isso seja por uma... Vai ser apurado isso. Tudo vai ser apurado, mas que existe uma lei que determina que o Estado deva fiscalizar, existe. Então, se provar que ações ou omissões do Estado tenham concorrido ou contribuído decisivamente para esse tipo de acidente, desastre, o poder público vai poder ser responsabilizado, sim. Tudo a ser apurado. Tá ótimo. A gente continua esse papo, que ainda tem outras perguntas para serem feitas a esse respeito. No próximo bloco, só um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a advogada Elaine Pérez, que hoje conversa conosco a respeito das ações pós-tragédias, como a que ocorreu em Mariana, Minas Gerais. Doutora, nós temos prejuízos aí materiais vastos, né? Famílias que perderam tudo, que tinham casa, carro, roupas, móveis. Quem paga por isso? A princípio, pela lei, pela Constituição, todas as empresas que contribuíram para esse desastre, elas podem ser solidariamente responsáveis por esses danos.
como eu estava adiantando até, né, nesse intervalo, a gente vai ter que apurar qual que era o vínculo contratual entre as empresas, né? A gente tem 3 empresas aqui grandes, a princípio, que a gente tem conhecimento, que estão envolvidas, né? Que é a Vale, a BHP, que é uma grande mineradora, acho que das maiores do mundo, e a Samarco. A gente tem que ver como que foi estabelecida essa relação entre elas. Se elas estabeleceram se elas criaram uma joint venture contratual, ou se elas vão ser regidas pelas leis societárias. Então, tudo isso vai ter que ser apurado. Não posso dizer aqui num primeiro momento quem vai ser responsabilizado. O que a gente pode dizer é que, de cara, que provavelmente a Samarco vai ter que arcar, e tanto que ela já está mostrando, pelo menos, disponibilidade para ouvir, né? Ela já está se apresentando, né, para tentar solucionar o problema. Então, agora, o envolvimento das outras empresas do poder público vai ter que ser apurado. No caso de dano moral, por exemplo, as ações são individuais? O próprio Ministério Público ele pode pedir danos morais. Inclusive, encontrei um precedente de 2014, até do Superior Tribunal de Justiça, em que foi aplicado, inclusive, indenização por danos morais. Em uma situação muito parecida, inclusive, de barragens. E a questão ambiental, que parece bem complicada de ser resolvida, já que envolve 2 estados. A gente viu hoje que o Ministério Público está fazendo uma força-tarefa para tirar todos os peixes do rio para evitar a extinção de algumas espécies até. A gente tem a mata ciliar e tem a questão da água, que não vai poder ser consumida tão logo. Como é que funciona isso emergencialmente e a longo prazo? Emergencialmente é o que o Ministério Público está fazendo. É chamar as empresas, convocar os responsáveis, né, pela exploração da atividade, porque afinal ela está explorando uma atividade que, além de ser uma atividade de alto risco, né, ela está explorando um bem comum, um bem de todos. Então, num primeiro momento, o Ministério Público está agindo corretamente, que é de convocar as empresas, né? Provavelmente vai ser estabelecido um fundo para indenização desses direitos difusos e tudo mais. No futuro, após o inquérito e quando os fatos ficarem mais delineados, provavelmente ela vai entrar com uma ação civil pública. E lá ela vai poder pedir indenização de ordem moral e material, tudo em prol dos direitos difusos, não de pessoas individualmente. E aí é que entra a parte ambiental. A reparação ambiental está na lei. A gente tem a lei de infração ambiental, a lei nacional de política ambiental. Todas elas garantem uma reparação de todos os danos ambientais. E isso quem vai encabeçar vai ser provavelmente o Ministério Público. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação. Eu conversei aqui com Elaine Pérez, que é advogada, e conversou hoje com a gente a respeito da responsabilização em caso de tragédias, como a que aconteceu em Mariana, Minas Gerais. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Até uma próxima.